Vamos falar também, porque tem clássico nesse meio de semana, Vasco e Fluminense vão se enfrentar, o jogo é em Brasília, mais um jogo do Campeonato Carioca, agora é em Brasília. Vasco e Fluminense, clássico que promete ser muito bom, o Fluminense em situação delicada, o Vasco liderando o campeonato, junto com o Volta Redonda, né, estão empatados. O Fluminense precisa estar com a vaga em risco a próxima fase do campeonato, né, perdeu o clássico contra o Botafogo, tem o Vasco pela frente agora e vai enfrentar ainda o Flamengo, ou seja, o Fluminense precisa se recuperar se quiser estar na briga pelo título do Campeonato Carioca. Vamos colocar aqui a provável escalação do Vasco. O Vasco que está numa situação mais tranquila em relação à classificação. Léo Jardim, o goleiro. Há uma dúvida ali, né? O Paulo Henrique sentiu algum problema e há a possibilidade dele ficar de fora desse jogo. Se ele não puder, o Puma Rodrigues entra. A defesa com o João Vitor, o Lucas Oliveira e o Lucas Piton na lateral esquerda. Lucas Amor. Meio campo com Jair, Tietê e Paulinho. Bom meio campo esse do Vasco, né? Quando todo mundo estiver na plenitude da forma, né, física, e isso vem dando uma sustentação maior ali ao meio do Vasco. O ataque com o Felipe Coutinho, Alex Teixeira. Outra surpresa boa. Verratti. O Alex Teixeira cada vez melhor, né? Nessa volta ao Vasco, o Alex Teixeira dando resposta, como se imaginava lá na segunda passagem dele, né? Agora ele está engrenando, está se sentindo cada vez melhor, ganhando confiança e fazendo uma boa dupla com o Coutinho. O Vasco está muito menos pressionado que o Fluminense, deve conseguir a classificação e pode vir, muitas vezes, a afirmação, né, das atuações de um time, da consolidação de uma equipe cada vez mais forte, vem em um clássico, né? Fez um bom jogo contra o Volta Redonda, um jogo difícil, um empate, né, em 2-2, e agora tem a chance de, num clássico, mostrar a sua torcida que pode ir um pouco mais na temporada, né, Jéssica? O Vasco começa bem o ano, né? Começa bem em resultados, tem algumas coisas, acho que tem bastante, um caminho longo aí para aperfeiçoar, para melhorar, e chega bem mais confiante para essa partida contra o Fluminense pressionado. Então, o Vasco, se ele souber como controlar um pouco mais o jogo, ele pode ter, já iniciar com uma vantagem aí nessa disputa. Achei de um jogo contra o Volta Redonda, o Vasco com algumas dificuldades de marcação. Acho que é um time que tem que ter um pouco mais de atenção nisso. É um meio-campo hoje que consegue entregar muito mais movimentação e pegada, né? Com o Tietê, com o Paulinho e com o Jair, né? Jogadores que pegam, que sabem ter a bola no pé, mas sem a bola preenchem bastante espaço. Acho que faltava isso no Vasco do ano passado. Esse ano, então, tem 3 jogadores que conseguem ocupar esse espaço, mas a linha de defesa tem que saber compactar. Acho que o Carille está tendo bastante trabalho nisso, assim, de fazer essa linha de defesa, fazer a leitura certa para encurtar esse espaço aí com os volantes, para ter um cuidado maior na recomposição. Achei que isso não funcionou muito legal no jogo contra o Volta, em alguns momentos fazendo uma recomposição de 3 jogadores, o Alex Teixeira demorando um pouquinho, tardando um pouquinho a recompor, mas é um time que tem qualidade hoje para segurar um pouco mais a posse. Então, se tem qualidade e está com dificuldade de ter essa pegada de marcação, então cuidar um pouquinho na troca de passes, não abrir mão da posse da bola com tanta facilidade. Acho que contra o Volta errou muitos passes. É uma equipe que hoje tem condição de segurar a bola no pé para fazer um jogo mais seguro, porque não faz muito sentido você abrir mão dessa posse ou arriscar demais no passe, num passe longo que não tem muito sentido, se você vai ter que se defender logo em seguida, né? Então, acho que são pontos, etapas que o Carille está trabalhando nesse Vasco. Acho que há uma questão, né, no Vasco, que é a questão da velocidade, né? Porque se a gente pensar num ataque ali com o Alex Teixeira, Coutinho, Verratti, é um time lento, né? Ele vai ter que criar maneiras. O Paulo Henrique faz muito bem isso pelo lado direito quando está jogando. Aí tem que ser Paulo Henrique e Piton. As beiradas tem que ser um suporte. Porque na questão da profundidade o Vasco pode sofrer, né? Pode sofrer, mas aí você também vai encontrando mecanismo. Primeira coisa que precisava encontrar, você vê, a diretoria encontrou bem o Tietê, nesse sentido. Aí vem o Fábio Carille, ele consegue montar uma equipe que às vezes ninguém ainda tinha pensado, trazendo a confiança no Alex Teixeira, que é o mais rápido deles, né? O Coutinho vai pegar um ritmo cada vez mais, também precisa de jogo, para ajudar o Verratti nesse sentido. Só que você tem 3 meses, porque o próprio Jair também, ele está começando o jogo como primeiro, mas se amanhã ele precisar colocar o Hugo, o Moura ali e o Jair no lugar de um desses dois, pode dar certo. Né? Tem a questão do Matheus, então esses meio-campistas tá bom. Mas eu acho que aí, além dessa questão, tem o Payet.
que a gente fala assim, poxa vida, é o outro cara que pode dar andamento nessa qualidade. Só que esses 3 caras também de frente, eles também sofrem mais sem bola. Mesmo sem jogar tanto tempo, o Alex Teixeira, ele me surpreende porque é aquele cara que tem uma genética de Deus, né, cara? Cara leve, uma fibra rápida, um cara que hoje ele está demonstrando uma condição, para quem ficou tanto tempo sem jogar, que ele acaba ajudando a equilibrar aquilo que o Couto hoje ainda não consegue fazer sem bola e propriamente o Verratti. Então não é um time que às vezes vai conseguir pressionar, por isso que ele coloca o Paulinho aqui, né, para ajudar nesse lado esquerdo aqui com o Piton, porque o Couto ele não vai conseguir vir. Mas é interessante esse primeiro ponto, esse primeiro padrão, que é uma identidade que ele pegou para esses jogadores. Aí é o momento agora de passar jogos a jogos, jogo a jogo, para ver a evolução disso, que daí ele vai conseguindo colocar alguma coisa. E ele trouxe movimentos, o Carille, que a gente já comentou aqui, super interessantes, cara, de troca de função e profundidade para os jogadores que ele tem dessa maneira, importante. Então o Vasco ainda vai precisar de uma outra característica no mercado, sim, né, que é normal, mas é um começo, obviamente, mais animador perante aquilo da maneira que acabou o ano, com muita dúvida, né? O que não tem sido animado é o começo de ano do Fluminense, né? A gente vai mostrar aqui a provável escalação para esse clássico. De alcançar a liderança do Campeonato Carioca no clássico amanhã contra o Fluminense, Rodrigo. Preparação intensa para o primeiro clássico do ano. O elenco do Vasco segue em preparação para encarar o Fluminense amanhã às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Nos treinos, Fábio Carille indicou que deve ter uma escalação parecida ao empate contra o Volta Redonda. A dúvida fica para a presença do zagueiro Maurício Lemos. O reforço ainda não foi relacionado e segue no trabalho de recondicionamento físico no clube. Mesmo vindo de uma partida com rendimento baixo, o Cruz Maltino segue como a única equipe invicta do estadual e pode ter mais uma chance de assumir a liderança no clássico contra o Tricolor. Primeiro clássico do Vasco. O Fluminense não, já encarou o Botafogo, mas do Vasco sim, né, Pedrosa? Sim, acho até que o Vasco chega em um melhor momento do que o Fluminense. Mesmo sem apresentar um grande futebol, acho que o Vasco chega mais preparado. Cara, ele tem dado um pouco mais de mostras ao seu torcedor, que tem conseguido implantar o seu trabalho, do que o próprio Mano Menezes, que vem pressionado, apenas uma vitória em 7 jogos no Carioca. Eu considero que, inclusive, dentro desse Campeonato Carioca, se o Fluminense não vencer o Vasco e o Flamengo, ele tá fora da semifinal, porque o Fluminense só chega a 19 pontos. E a régua de corte para classificação é entre 20 e 21 pontos. Eu pensei que fosse humano, já ia falar. Não. O que eu tô falando é, a situação do Fluminense é muito mais precária do que a do Vasco da Gama. Então, acho que nesse momento o Vasco chega menos pressionado. Não, com certeza. Olha a tabela aqui. Exato. É que hoje o Flu é 10º, né? Deve repetir a escalação. É muito diferente a realidade matemática. E nessa repetição de escalação, eu acho que o Vasco está com uma situação um pouco mais entrosada, tá? Vale lembrar também que o Vasco, nos últimos jogos, venceu 3 partidas e acabou empatando com o Volta Redonda. Não jogou bem contra o Volta Redonda, mas fez boas partidas contra a Madureira e Portuguesa. Então, repetindo o time, a gente espera que o Vasco tenha um desempenho melhor contra o Fluminense, que é o primeiro realmente grande teste da temporada. E o Fluminense, o Vene, que já tem um treinador que está desde o ano passado, né? E é um treinador que está participando justamente desse processo que eu acabei de mencionar no Botafogo. Então não há, entre aspas, aquela desculpa que, não, ele não conhece o elenco. Pelo contrário, quem está saindo tem o aval dele, quem está chegando, obviamente, tem o aval dele. E eu falei isso aqui ontem, eu acho que esse laboratório que é o Campeonato Carioca está mostrando ao Fluminense que eles não começaram bem a temporada 2025. Isso quer dizer que tem que ligar o sinal de desespero? Não, obviamente não, mas tem que fazer algumas correções. E um clássico é extremamente importante para isso, porque se vencer um clássico, pronto, a gente sabe como é que muda o ambiente de um clube. Messi ou Cristiano Ronaldo? Porra, essa pergunta não deveria ser feita em 2025, né? Quem? Só tem uma pessoa que é campeã do mundo. Quem é? Lionel Messi. O melhor jogador da história. Pelé ou Cristiano Ronaldo? Eu vi na boa, que eu sabia que tu... Eu não gosto de comparações com jogadores que eu não vi jogar. Ah, para com isso, Vini. Fala logo o Pelé, garoto. Eu tô respondendo sério, velho. Eu vi o Cristiano, pô. Sei. Já vão entrar... Aí viu o Cristiano e viu o Messi também, né? Não, eu falo isso, pô. Messi ou Cristiano Ronaldo? Vamos lá. Depois vamos lá. Eu quero melhor a opinião dele. ou maior? Tudo. Melhor? Messi, pô, sem sombra de dúvida. Maior é o Messi. Vasco teria feito consulta pelo atacante Romarinho, ex-Corinthians e de saída da Arábia Saudita. A agência RTI Sport apurou que o Vasco da Gama fez contato com o staff do atacante Romarinho, que assinou a rescisão de contrato com o Neon,
da Arábia Saudita na última sexta-feira 31. O jogador foi um pedido especial do técnico Fábio Carille. Vale lembrar que os dois trabalharam juntos no Corinthians. Na ocasião, Carille era auxiliar técnico do Timão, enquanto Romarinho surgia como grande promessa e foi peça importante na conquista do título da Libertadores da América em 2012. Nesse sentido, é importante afirmar que o jogador que foi revelado pelo Corinthians tinha contrato com o clube até junho. Contudo, ele foi liberado antes do término do compromisso para abrir espaço no elenco para a chegada de outro estrangeiro. Além disso, o Neon tinha o receio de Romarinho ser suspenso por doping. Isso porque o brasileiro estava aguardando o resultado do julgamento por ter tomado remédio para a fertilidade. Porém, para surpresa da equipe árabe, poucas horas depois da rescisão do vínculo, o jogador foi absolvido pela Justiça Desportiva do país. Com isso, ele não terá problemas para atuar por uma nova equipe. Assim, no primeiro contato, o Vasco da Gama buscou informações sobre a pretensão do atacante para o futuro da carreira. Além disso, o clube quis entender a situação financeira para que uma proposta possa ser formulada. O clube recebeu as informações, contudo também foi informado que a pretensão do jogador é seguir no futebol do Oriente Médio. Romarinho inclusive já tem proposta oficial ao Al Saad, do Catar. O clube é o mais rico do país e já entrevistou o atleta no último sábado para apresentar o projeto. Romarinho informou que tem outras sondagens e ainda não definiu o futuro. Por fim, vale informar que além do Vasco, outros clubes do Brasil fizeram contato pelo jogador. Contudo, apenas o Al Saad ofereceu uma proposta oficial. Em São Januário, a expectativa é que nos próximos dias um novo contato seja feito com o staff do jogador. Vascaínos, obrigado por assistir. De coração, muito obrigado. Hoje nós vamos vencer os Bambi do Rio e chegar à liderança do Cariocão. E se não for pedir demais para vocês, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cheers!